Fala turma, hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre grafos, essa parte mais prática. Hoje nós vamos ver um algoritmo para montar uma lista de adjacência e este algoritmo ele foi implementado com a linguagem de programação Go. Nos últimos vídeos, na verdade, alguns vídeos atrás eu tinha implementado já essa lista de adjacência, esse algoritmo para montagem dessa lista de adjacência, utilizando Python como linguagem de programação para a gente fazer essa, essa montagem. E hoje nós vamos ver como ficaria esse algoritmo utilizando a linguagem de programação Go. Antes de tudo, eu vou apresentar para vocês a estrutura básica que nós utilizaremos e depois a gente vai passar para os detalhes mais específicos. Primeiro, a gente criou uma struct aqui em cima, nomeada como listNode, onde ela tem dois atributos: o val, que vai ser uma string, e um next, que vai ser um ponteiro para um listNode, que é exatamente essa mesma estrutura que nós é, criamos aqui. Então eu vou armazenar um ponteiro para um list node é, nessa variável next. Aqui embaixo a gente tem aqui a nossa estrutura de o nosso grafo. Perceba uma coisa, eu quero só destacar um detalhe. Perceba que a inicial, na verdade, desses atributos, ela está seguindo o Pascal Case. Um padrão, na verdade, da linguagem de programação Go. Os atributos privados, eles têm esse formato Pascal Case, eles seguem, na verdade, essa forma de escrita. E os atributos públicos, eles seguem esse formato aqui, Camel Case, que começa com a primeira letra minúscula. É bem interessante essa forma de definir o nível de proteção dessa variável a partir da própria escrita do próprio nome da variável. Bem interessante, achei bem curioso como essa linguagem de programação lida com atributos privados e atributos públicos. Eu acredito que isso se expanda em todos os aspectos para funções, para tudo que envolve um pacote específico do Go. A gente pode utilizar essa mesma forma para tratar de atributos privados e atributos públicos. Elementos, na verdade, recursos privados e recursos públicos. Mas voltando aqui à nossa linha de raciocínio, aqui nós temos aqui a montagem de fato, na verdade, do nosso grafo, a representação do nosso grafo a nível de slices. A gente tem um slice aqui que comporta um conjunto de strings, um conjunto de strings de duas posições. Então a gente tem aqui um conjunto de slices e os conteúdos desses slices são outros slices com duas posições de strings. É isso que esse tipo aqui está representando. E aqui a gente está atribuindo esses slices aqui, ó, esses slices aqui, ó, para essa variável edges. Perceba que eu tenho aqui um slice com duas posições de strings. Aqui eu tenho outro slice com duas posições de strings. E aqui eu tenho outro slice com duas posições de string. E o conjunto todo aqui forma a gente atribui a essa variável edges. A mesma lógica que ocorre, a gente tem um conjunto de strings simples e a gente armazena aqui nessa variável nodes. Aqui a gente chama o método buildAdjacencyList. Eu vou mostrar o método aqui para vocês. Ele recebe essa estrutura aí que a gente já conheceu o tipo, que é um conjunto de slices, onde cada um desses slices ele possui duas strings como conteúdo de cada um desses slices. E aqui a gente também recebe um conjunto de strings. E a gente retorna
uma lista, seriam slices de endereços ou de ponteiros para list nodes. Então a gente retorna, em linhas gerais, a gente retorna uma lista de list nodes. Aqui a gente está fazendo um preenchimento, a gente está mapeando, na verdade, criando um map que seria uma estrutura similar a um dicionário dentro da linguagem de programação Python. E a gente está utilizando a palavra reservada make para poder fazer essa separação de memória para essa estrutura de mapeamento. Essa estrutura de mapeamento ela é uma estrutura que vai ter como chave uma string com duas posições, um slice, dois slices na verdade, duas posições. Seria um conjunto na verdade com duas posições de strings. E a resposta, se eu tiver na verdade esse conjunto, essas duas strings como chave desse meu mapeamento, eu vou retornar um valor booleano. É isso que eu estou indicando aqui nessa linha aqui. Eu estou criando um map, que é essa estrutura de dicionário que comporta chaves e valores. Estou indicando que as chaves do nosso mapeamento são conjuntos de strings com duas posições. Então a gente consegue ter aqui uma lista sendo a chave do nosso mapeamento. E caso a gente tenha um elemento dentro do nosso com essas duas, na verdade, esse conjunto na verdade de strings que foi passado dentro do nosso map, a gente vai retornar um booleano positivo que a gente encontrou. Caso contrário, a gente vai retornar um booleano como false. Aqui a gente está preenchendo o nosso map com todas as arestas que a gente submeteu aqui, todas as arestas que existem no nosso grafo. Então aqui eu estou fazendo um loop, eu estou fazendo uma iteração sobre esse conjunto de arestas que a gente recebeu. E perceba que cada um desses valores é um conjunto de duas strings. Então cada edge seria como se fosse, eu vou comentar aqui, seria como se fosse um edge igual a uma lista, e essa lista ela tem duas strings. Seria A e B, por exemplo. É isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente está colocando dentro do nosso edge map como se fosse uma chave. Então a gente tem aqui o nosso dicionário, fazendo analogia com Python. A gente tem aqui um dicionário e a chave desse dicionário vai ser uma string A e uma string B, e vai ter um valor como true. É isso que a gente está indicando aqui nessa linha aqui, nessa linha 15. A gente está fazendo com que o nosso dicionário que foi instanciado aqui, que foi reservado espaço de memória para ele, ela receba um novo valor, e a chave desse novo valor vai ser o conjunto dessa aresta que a gente recebeu, que a gente na verdade está avaliando nessa iteração, e o valor desse mapeamento é verdadeiro, quer dizer que ela existe. Então, depois de varrer todo esse conjunto de arestas, a gente vai ter um map já contendo todas as arestas consultáveis. A gente pode consultar todas as nossas arestas a partir desse mapeamento, desse map. Aqui a gente está instanciando uma variável chamada adjacência list, que vai ser um conjunto de list nodes, de ponteiros para list nodes. Aqui a gente está passando pelos nós, por todos os nossos vértices que a gente recebeu aqui como parâmetro. E cada um deles a gente está criando um list node novo com o valor
desse nó específico e armazenando o endereço desse list node, que é esse e-comercial aqui é para a gente acessar o endereço desse list node que foi criado e está armazenando essa referência dentro dessa variável head de cabeça da nossa lista de adjacência. Aqui a gente está adicionando esse novo list node à nossa lista de adjacência. Então a gente está adicionando um novo elemento que seria essa cabeça com esse valor noteval e criando uma nova variável auxiliar chamada current que vai apontar na verdade para esse endereço desse list node que foi criado com esse valor nodeval. Aqui a gente está fazendo um novo loop que vai passar por todos os nós e vai verificar se dentro do nosso edge map a gente tem uma chave já armazenada com o valor verdadeiro que possui como chave essa lista, esse par de strings que o primeiro elemento vai ser o nodeval e o segundo elemento o target. Então a gente está consultando se essa aresta ela existe no nosso edge map. Essa aresta a gente está fazendo como se fosse naquela lógica que eu comentei com vocês, seria como se a gente estivesse buscando no edge map a variável, uma chave com o valor node val e target. Seria como se a gente estivesse buscando isso. Aí, caso exista seja verdadeiro a gente tenha como valor dessa tentativa de busca aqui no nosso map, a gente vai atribuir ao atributo next da nossa cabeça, do nosso current, na verdade, o endereço para esse próximo nó, o endereço de um novo list node que vai ter como valor esse próximo nó. E aqui a gente está indicando que o novo próximo nó, essa variável current vai receber um novo valor que será o endereço desse próximo list node que a gente gerou aqui em cima. E isso vai fazer esse loop aqui ele vai procurar todas as arestas dentro dos nossos nós, todas as combinações de arestas, na verdade, para a gente construir a nossa lista de adjacência, que nada mais é do que esse caminho, todas as conexões, na verdade, de uma aresta específica, de um vértice específico, na verdade. E aí, no final desses dois loops aqui alinhados, a gente vai ter uma lista de adjacência montada que basicamente é o conjunto ou vários slices, na verdade, de todos os nossos list nodes, dos endereços dos ponteiros para os nossos list nodes. É isso que vai ser retornado, que a gente até indica aqui em cima, que a gente vai retornar um conjunto de ponteiros de list node. E depois a gente já recebe essa lista de adjacência aqui, e aqui a gente vai fazer a exibição da nossa lista de adjacência. A gente vai iterar sobre a nossa lista de adjacência. Observe que cada uma das cabeças, na verdade, que cada um dos elementos, na verdade, da nossa lista de adjacência é um nó cabeça de sua lista de adjacência específica, desse nó específico, na verdade. Aí a gente coloca essa variável current com esse valor de head, verifica se esse current é diferente de new, que é equivalente ao null ou equivalente ao null do JavaScript e none do Python. E aqui a gente verifica se o próximo ele é diferente de new. Se o próximo desse current for diferente de new, a gente faz
a exibição do valor atual e uma seta para indicar que tem continuidade essa lista de adjacência. Caso esse próximo valor seja realmente new, ou seja, chegou ao fim da lista de adjacência, a gente exibe o valor atual, mais um barra N, a gente não exibe essa seta aqui no final para poder fazer a exibição da forma correta. Depois dessa exibição aqui, desse elemento específico, a gente faz o current apontar para o próximo nó, e assim por diante até o final da lista de adjacência específica. Aí depois ele vai pegar a próxima lista de adjacência e ao final desses dois loops aqui alinhados a gente tem a exibição completa das nossas listas de adjacências que foram criadas a partir desse método de construção das nossas listas de adjacência. Bom, vamos executar então esse código para a gente verificar se... Primeiro eu quero executar o código em Python para a gente ter uma noção do resultado esperado. E agora eu vou executar o código utilizando o Go como linguagem de programação. Esse código aqui que a gente acabou de ver. Perceba que o resultado é o mesmo. Então, essa foi a implementação da lista de adjacência na linguagem de programação Go. Bom, turma, obviamente é uma linguagem de programação nova para mim, então provavelmente algum detalhe eu posso ter deixado passar despercebido, eu não ter compreendido ainda 100% dos conceitos dessa nova linguagem de programação, mas o campo dos comentários está totalmente aberto para a construção do conhecimento, então se você observou que eu falei alguma asneira, alguma bobeira ao longo do vídeo, é, me alerte aí, é sempre bom ter alguma validação do que eu estou falando aqui, alguma checagem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fique com Deus.